Caríssimos irmãos e irmãs, Deus abençoe. Hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão, festa na Catedral de Roma. Hoje vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Segundo Crônicas 7,16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destrui este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura, na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho de hoje perdoam todos os nossos pecados. Amém, assim seja. Então, a narrativa do Evangelho de hoje, Jesus ficou injuriado. Essa palavra mesmo, ficou zangado por fazer da casa de Deus uma casa de comércio. Estava próximo da Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. E durante esse percurso, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, os cambistas que estavam sentados. Jesus viu que o povo não estava fazendo oração, o povo não estava rezando, o povo não estava exaltando o nome do Senhor. O povo estava fazendo da casa de Deus, nas vésperas aí da Páscoa, casa de comércio, não casa de oração. E aí a gente tem que ter esse todo cuidado de não ir para a missa e ficar mexendo no celular, atendendo no celular, mexendo com dinheiro no celular, falando da vida alheia dentro da igreja, fuxicando dentro da igreja, conversando conversas fiadas dentro da igreja. Sendo assim, se a gente tem esse ato durante a Santa Missa, no dia atual de hoje, estamos deixando Jesus injuriado. Estamos deixando Jesus certamente ele não gosta desse ato, dessa atitude. Porque a casa de Deus é a casa de oração, é de louvor, é de silêncio, e não de barulho, e não de comércio. Portanto, Jesus nos chama a atenção das Escrituras que diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Aí Jesus vai falar o quê? Destrui esse templo e em 3 dias o levantarei. Mas Jesus não estava falando, não era da igreja, no templo. Jesus não se preocupou com materialismo. Claro que casa física de oração é importante, sim. Mas ele estava falando do seu corpo, que para ele destruir o templo, que é o corpo de Jesus. E Jesus ressuscitaria no 3º dia. E essa profética que isso aconteceu? Jesus ressuscitou no 3º dia. Jesus foi morto, nós crucificamos ele na cruz. Mas ele ressuscitou no 3º dia. Jesus estava referindo a seu corpo. Mas os judeus, pensando que era na parte física, falaram: 46 anos foram precisos para construir este santuário e tu levantarás em 3 dias.
Então Jesus estava falando do seu corpo. Então quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Como é belo a gente meditar a palavra de Deus. 3 coisas para a gente se embriagar do Espírito Santo: palavra de Deus, oração, caridade com o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Viva Cristo Rei!